Olá, pessoal! Estamos juntos mais uma vez, estudando o nosso livro de Atos, para aprendermos mais daquilo que o Senhor quer falar conosco. E como estão os seus grupos? Como que vocês estão caminhando? Pois me dá uma resposta, porque eu acho que é importante a gente caminhar junto e saber o que está acontecendo nos grupos também. E estou à disposição para qualquer dúvida, perguntas. E queremos hoje falar sobre Atos capítulo 9, mas antes, uma breve retrospectiva de Atos 8, quando nós vemos que o Evangelho começou a alcançar outros lugares, mas com isso veio uma grande perseguição. E essa perseguição, ela foi muito forte. E você vai ver que o Filipe, que foi um leigo, que foi instituído como diácono, e ele foi usado por Deus para pregar a palavra. Também as barreiras do preconceito foram rompidas e muitos sinais, maravilhas começaram a acontecer. Houve uma comunidade de alegria naquela cidade, e a gente vai ver que a evangelização acaba com as obras das trevas. O Senhor liberta as pessoas são transformadas e algo novo acontece da parte do Senhor. Por isso que é tão importante a gente pregar a palavra, anunciar o Evangelho para outros, para que outros também sejam transformados pelo poder da palavra de Deus. Bom, então vamos começar a falar do livro de Atos, que é muito importante para nós pensarmos da conversão de Saulo, como que Deus usou uma situação extraordinária, colocou ele para cair do cavalo, para poder se render aos pés do Senhor. E o versículo-chave que eu quero pensar com vocês hoje é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, verso 4. Bem, a conversão de Paulo foi a mais importante da história. Nenhum homem exerceu tanta influência no cristianismo como ele, que aqui nesse trecho ele era conhecido como Saulo. Mas ele era um perseguidor. Você vai ver que logo no começo do texto ele perseguia a igreja e ele pediu cartas para que pudesse ter autorização para perseguir os cristãos, prender os cristãos e sair lá da onde ele estava para trazer para Jerusalém. Ele estava em Tarso, na Antioquia, e ele foi indo a esses lugares para que pudesse prender os cristãos que pregavam o evangelho, e ele trazia para Jerusalém, porque era em Jerusalém o julgamento. Então, às vezes ele rodava grandes distâncias, e isso era a pé ou com cavalo. Nesse texto ele estava a cavalo, mas a distância de Jerusalém para cidades na região, ali, são cidades distantes, algumas até mais de 300 quilômetros para chegar em Jerusalém, era onde ele então perseguia os cristãos e queria que eles fossem presos para que pudesse exterminar o evangelho daqueles que estavam pregando. Paulo, além de perseguir a igreja, ele então levava as pessoas para serem presas, para serem julgadas por pregar o evangelho, pregar a ressurreição, pregar que Jesus estava vivo. Bom, o apóstolo Paulo, ele era uma fera selvagem, ou seja, estava com o sentido de acabar com o povo que pregava a Jesus Cristo. Este era o intento dele. Os que estavam em Damasco, ele era um exterminador, era a forma que eles chamavam Paulo. Também ele era um caçador implacável. Ele não se contentou apenas em perseguir os cristãos, mas também perseguia cidades vizinhas, para que pudesse alcançar aqueles que anunciavam as boas novas. Por fim, nós vemos um Paulo um malfeitor, um torturador desumano e um assassino
truculento, ele não tinha qualquer piedade, ele era cruel com aqueles que pregavam o evangelho. Na conversão dele, nós vemos algumas características interessantes. Primeiro é que Paulo não se converteu, ele foi convertido. Interessante, porque foi o próprio Senhor que foi buscá-lo. O Senhor que colocou um peso sobre ele para que ele pudesse se entregar, se render, porque ele estava caçando para que prender os cristãos e ele então foi salvo nessa situação. Ele estava indo para perseguir cristãos e de repente uma luz que veio do céu brilhou tão forte que ele caiu do cavalo e ficou cego. Mas a Bíblia diz que ele estava lutando contra o Senhor. A Bíblia diz que ele estava recalcitrando contra os aguilhões de Deus. Ele estava indo contra aquilo que Deus mesmo estava estabelecendo. Ele era um intelectual que resistia à lógica divina. Ele estava indo contra a obra de Deus. E o que aconteceu com ele então? Ele viu uma luz que veio do céu. Gostei dessa expressão. Ela veio do céu. Quando nós entregamos nosso coração ao Senhor, vem de Deus, vem do alto. Nós nos rendemos a Ele e Paulo cai por terra. E ele então é subjugado e ele se rende ao Senhor. E ele ouve uma voz. A voz do Senhor, a voz chamando, a voz poderosa, a voz que o apóstolo Paulo perseguia e agora ele ouve essa voz. Que voz maravilhosa! Você se lembra quando o Senhor te chamou? Quando o Senhor chamou o seu nome? Quando o Senhor falou com você? Esta voz ela é indiscutível. Nós sabemos quando é Deus falando conosco, sabemos quando é o Senhor falando claramente ao nosso coração e Ele agora se curva diante do Senhor e se prostra. Isso mostra a entrega de Paulo, que ele teve que ser irrestrita, uma entrega total, e ele reconhece que era pecador. Você vai perceber que ele ficou 3 dias sem ver, sem comer, e isso mostra que ele teve tempo para falar com o Senhor, teve tempo para se arrepender dos seus pecados, tempo para ver que o que ele fazia não agradava a Deus, e ele então pôde ser reconhecido pelo Senhor, pôde ter um tempo de transformação. E então o Senhor chama Ananias para ir e impor as mãos sobre Saulo para que ele pudesse recobrar, para que pudesse ver novamente. E nesse tempo de 3 dias nós vemos que ele passou a orar. E quando Ananias chega, ele estava orando. Olha, alguém que perseguia, que era longe de Deus, que não queria saber de Deus, mas agora ele está orando. E ele então chega diante de Ananias e ele é cheio com o poder de Deus. Ele ora, Ananias ora por Saulo e ele passa a ver novamente para que ele pudesse ser transformado. Que experiência extraordinária que ele teve. E agora nós vamos ver um Saulo missionário, que de perseguidor ele agora é perseguido. Ele enfrentou perseguições em Damasco, em Jerusalém, em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi preso e açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica e Bereia, foi chamado de impostor em Corinto, foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia, chegou a Roma preso e mais tarde foi decapitado pela guilhotina romana, de acordo com a tradição cristã. Que homem extraordinário! Que experiência maravilhosa que ele teve com Deus, que mudança radical de ser um agente de morte, de perseguição, de agora ser um pregador do Evangelho. Ele se torna embaixador de Cristo e prega o Evangelho a todas as nações, escreve a maior parte do Novo Testamento, e mais tarde ele demonstra que Jesus é o Cristo e que havia urgência de pregar
o Evangelho. Além de ser um devastador da igreja, agora ele se torna um plantador de igrejas. Ele prega o Evangelho, começa novas igrejas, e além de ser um evangelista, um missionário, um pastor, um pregador, teólogo e então um plantador de igrejas da história do Novo Testamento. Ele foi o maior plantador de igrejas da nossa história e vemos que até hoje o impacto que nós temos do Evangelho que chegou até nós foi através desse homem extraordinário que foi alcançado pelo Senhor. Ele recebeu cartas para prender e matar e agora ele escreve cartas para abençoar. Que mudança radical, que mudança transformadora que foi na vida de Saulo e que agora abençoa a nossa vida. Que legado maravilhoso! Qual será o seu legado após a sua conversão? Para a gente pensar nesse momento, o que é que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, para aqueles que convivem comigo? Como que eu posso ter alcançado vidas através do Evangelho? Segunda pergunta, o que é que você pretende deixar com a marca do seu amor? Qual a referência que você pode ter para outros? Exemplo, testemunho. E eu quero deixar um versículo para você meditar, que o apóstolo Paulo escreveu lá no finalzinho das cartas pastorais, a carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que ele diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que você possa, nesses estudos que você tem feito, aproveitar esse material, aproveitar essa bênção que é a palavra de Deus na nossa vida e ser um agente do Senhor, um agente de levar a palavra, um agente de transformação, ser um agente do Senhor para orar por pessoas, para que aquelas escamas, que o pecado que prende, que impede a pessoa de prosseguir, muitos processos, que você seja usado pelo Senhor para transformar vidas, para que pessoas sejam libertas através do poder do Evangelho. Que Deus assim te abençoe e que você seja usado nessa semana pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e estamos à disposição para qualquer dúvida e comentários. Fique na paz. Até a próxima.